Europeia aprova nova rodada de sanções à Rússia depois de Moscou rejeitar o cessar-fogo. Não que essas sanções tenham dado muito resultado nos últimos anos, né, Kilin? Mas enfim, o que mais que a União Europeia tem nas mãos? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. De fato, né, desde o início da guerra, essa é a 17ª rodada de sanções que a Europa aplica ao governo de Moscou. Mas saiu um relatório recente que foi feito pelo Instituto Estocolmo de Economia, mostrando que, de fato, a economia da Rússia começa a dar sinais de que está sofrendo com sanções. Então, a Rússia também passa uma maquiagem, segundo esse documento, né? Porque afirma que é incompatível a inflação que eles afirmam ser na casa dos 10%, com a taxa de juros de mais de 20%. Tem ainda uma economia que está sendo muito aquecida por conta da guerra e que a longo prazo isso não se sustenta. Então a Europa falou, opa, talvez seja a hora de a gente aplicar mais sanções. Então essa rodada de sanções focou sobretudo na chamada Frota da Sombra da Rússia. O que é essa frota? A Europa afirma que a Rússia usa navios antigos, muitos deles sem seguro, para driblar sanções. Eles atracam em portos europeus com óleo da Rússia, gás ou produtos sancionados e conseguem financiar a máquina de guerra da Rússia. Então são cerca de 190 navios que foram sancionados agora. Então o total chega a cerca de 350. Alguns líderes europeus afirmam que esses navios aproveitam também para fazer sabotagem em algumas regiões da Europa, sobretudo no Mar do Norte, cortando cabos de comunicação. Também houve nessa sanção aplicação de restrição a algumas empresas que vendem para a Rússia os chamados produtos duplos, que são produtos que podem ser usados por civis, né, em questões da indústria, do dia a dia, mas também para a produção de armas militares, além de alguns indivíduos que têm relação com o governo de Moscou. O presidente francês Emmanuel Macron disse, olha, na próxima a gente vai mirar no gás e no petróleo da Rússia. Claro que essa é uma questão sensível, porque precisa também de um apoio dos Estados Unidos, mas muitos países da Europa ainda acabam comprando gás e petróleo da Rússia porque acaba sendo mais barato e a Europa ainda não é autossuficiente ou não tem parceiros comerciais para suprir toda essa demanda. Mas a bem da verdade é que a Rússia, desde o início dessas sanções, no começo da guerra, nunca se curvou e, ao que tudo indica, Vladimir Putin não vai se curvar. Só que essa sanção ela é aplicada justamente na véspera de uma reunião muito importante que vai acontecer amanhã em Istambul, na Turquia, entre Rússia e Ucrânia. O Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse que vai estar em Istambul e intimou Putin a fazer o mesmo para os dois sentarem e conversarem. Ao que tudo indica, o Putin não vai a essa conversa, até porque nas questões diplomáticas você tem equipes que vão antes, fazem todo o trabalho e aí os líderes vão apenas assinar. Está longe hoje de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mas é claro que que o Volodymyr Zelensky ele joga a bola para a quadra da Rússia, faz um sinal para os Estados Unidos que, olha, estamos prontos para um cessar-fogo e se a Rússia não aparecer com Vladimir Putin, quer dizer que eles não estão interessados na paz. E não é bem assim. Mas vamos ver o que sai dessa conversa e se de fato essas sanções vão fazer algum tipo de pressão ao governo de Moscou.